Queridos, graça e paz do Senhor Jesus para todos nós. Hoje nós vamos salmodiar, ou seja, vamos me deparar com mais um salmo e eu convido a você para abrir o Salmo 49 que fala sobre a vaidade do homem, ok? Olha, não tem ninguém que ainda não demonstre, mesmo sem querer, medo, só em pensar na possibilidade de ter sua vida ceifada diante dos problemas que no mundo inteiro estamos vivendo, diante dessa segunda cepa da pandemia, que ataca e, na verdade, iguala todos os homens, ricos, pobres, cultos, analfabetos, negros, brancos, pardos, amarelos, brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade. Todos estão no mesmo local, igualado, como sendo susceptível ao ataque dessa pandemia. Atualmente, principalmente nessa segunda onda, onde a curva da morte parece mais iminente, desconfiamos da falta de um padrão de ataque do vírus opressor. A justificativa não vem, porque explicam, o vírus tem uma habilidade de fazer mutações, ou seja, a capacidade de camuflar seus sintomas e ataques. É nessa que todos nós nos tornamos e nos sentimos cada vez mais impotentes e susceptíveis a esse problema. O Salmo 49 fala da vaidade do homem. Vaidade, no sentido bíblico, não é o que costumeiramente a nossa cultura, usamos. Fulano é vaidoso. Vaidade, no sentido bíblico, significa efêmero, passageiro. Independente do homem ser rico ou pobre, ser forte ou fraco, culto ou iletrado, todos nós somos passageiros. Neste caso, somos efêmeros. Todos estamos debaixo dessa vaidade. O Salmo 39 é muito parecido no seu tema com um salmo que nós comentamos anteriormente. Ou seja, estamos comentando o Salmo 49, mas é muito parecido com o 39. Nesse caso, hoje, se faz necessário, pararmos mais uma vez para pensarmos nessa realidade, a transitoriedade da vida e a inevitável e às vezes iminente realidade da morte. Morte, eis um assunto que ninguém gosta de pensar. Eu, você, todos nós. Todos queremos pensar na vida e como ganhá-la. Queremos cheirar biológicos e não necrológicos. Mas hoje sabemos que não tem como contornar. O tema é tão presente e comum como o presidente do Brasil, de bom ou de ruim, está na mídia, todos os dias, e na boca do povo. Presta atenção agora o que diz o Salmo 49. Do versículo 1 ao versículo 4, o Salmo nos chama a atenção de todos da seguinte maneira, olha só. Todos os povos todos, escutai isto, dai ouvidos moradores de toda a terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinai os ouvidos a uma parábola e decifrai o meu enigma ao som da harpa. Com essa introdução, o Salmo está nos chamando a atenção de algo muito importante que temos a atentar. É a questão da vaidade da vida. Por que hei de temer dias de tribulação, diz o versículo 5,
que é o versículo seguinte. Quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e nas suas riquezas se gloriam. Por que temer? É uma coisa que realmente a gente percebe que acontece. As pessoas perseguem os outros e confiam nos seus bens e se gloriam nas suas riquezas. Agora, chamemos atenção ao que diz o verso 7 e também até o verso 9, assim. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Quem pode pagar ou remir pela alma do irmão? Presta atenção que aqui está falando de alma, não está falando de corpo, está falando de alma. Essa alusão é extremamente importante dentro dessa mensagem que o Salmo está nos trazendo hoje. Este é o ponto principal e também distintivo entre o homem e o animal. Corpo nós temos, os animais têm, mas alma quem tem é o homem. A gente sempre diz assim, o homem tem sabedoria, o homem tem inteligência, o homem tem isso, aquilo, outro, sempre ligados aos fatores intelectuais, mas a Bíblia chama-nos a atenção que a diferença do homem para o animal é principalmente a alma. Não é a inteligência, não é a classe social e as riquezas, porque o homem não permanece na sua ostentação, diz o versículo 12. Ele não permanece na sua ostentação, a ostentação acaba. É antes como os animais que perecem. Neste modo de pensar, isto é estutícia do homem, diz o versículo 13, esse modo de pensar. Pois diz, como ovelhas são postos na sepultura e a morte é o seu pastor. Descem diretamente para a cova onde se consome a sua formosura. Mesmo que o homem seja bonito, a pessoa seja linda, etc. tal, e até tenha condições de melhorar a sua aparência, de enganar e camuflar a idade, a decadência do corpo, como muitos fazem, não estou criticando, mas morreu, desvanece a sua aparência, a sua formosura vai ser corroída juntamente com o seu corpo. Agora, o versículo 15 do Salmo 49 é de extrema importância, pois diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tornará para si, pois em morrendo nada levará consigo. Não temas quando vês alguém se enriquecer, quando se avulta a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Eis aí onde muitas pessoas estão iludidas, enganadas, pensando diferente do que a palavra de Deus diz. Pessoas, eu tenho dinheiro, com dinheiro eu compro saúde, com dinheiro eu compro os melhores médicos, com dinheiro eu faço os melhores tratamentos. Realmente as pessoas podem procrastinar o dia da sua partida, realmente as pessoas podem iludir-se de que isso vai resolver para sempre o problema, mas não tem jeito, uma hora chega o seu dia. Como os animais, todos nós morreremos. A cova é, portanto, o destino de todos nós. Mas o versículo 15 chama-nos a atenção, mas Deus remirá minha alma do poder da morte. Quem tem o poder de anular o poder da morte é Deus. É Deus. Porque fomos criados para viver.
E a consequência do pecado nos trouxe e nos fez experimentar a morte, desde Adão, passando para todos os homens. Mas em Cristo, o segundo Adão, o Deus que se tornou homem, em Cristo a gente tem vida, vida eterna. Eis o remédio para a morte, a obra de Cristo para nos remir. Como o irmão pode ser remido? Pela graça de Deus e o poder da obra e da justiça de Cristo, realizado na cruz. Pagando pela nossa remissão, resgatando-nos da morte. Porque o homem cujo corpo volta ao pó é semelhante aos animais, cujo corpo também volta ao pó. Só que os animais não têm alma, acaba ali de tudo a sua existência. Mas o homem não acaba. Ele tem alma. Por mais rico que seja, por mais precavido que seja, os homens não conseguem levar nada depois que morrem. Absolutamente nada. Mas Deus é quem pode remir a alma do homem. Isto é que é mais importante. Olha, o versículo 17 desse salmo até diz o seguinte, que o homem, além de não levar nada, até a sua glória o acompanhará, a sepultura. Ou seja, morre também a sua glória na sepultura. Normalmente, no sepultamento, as pessoas fazem exaltação às pessoas que morreram e, principalmente, colocam nome de rua, nome de prédios, etc. Tal, prestam homenagem. Não é errado isso. Errado é pensar que isso vai valer alguma coisa lá para a eternidade. Esses bens materiais, essa glória humana, aqui se finda. Ainda que todos os louvem, diz a palavra de Deus nesse salmo, ainda que todos os louvem durante a vida, e mesmo depois de morto, continue louvando, todas essas honrarias que o homem está revestido, não levará para a eternidade. Por isso, o versículo diz, o versículo 20, que é o último versículo da Bíblia, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Como os animais que perecem. Mesmo revestidos de honrarias. Bom, concluindo, você está dizendo, pastor, é assim que o senhor termina esse comentário? Vou responder. Isso me lembra o que um médico disse uma vez para um seu paciente. Ou você para agora, ou morre amanhã. Este é o objetivo do Salmo. É nos chamar a atenção para a triste realidade da morte que nos equipara, no sentido material, a todos os animais. Nisso não há diferença. Corpo, constituído de elementos que vão voltar ao pó. As pessoas se preparam para a vida, se preparam para ganhar dinheiro, para ter respeito, para ter fama, para ter conhecimento, para ter habilidades especiais, para acumular bens. Sabe por quê? Porque isto massageia seu ego, isto prestigia o de honrarias diante dos homens, mas as pessoas fazem tudo isso, mas esquecem da alma. E a alma não é como a bilis que, juntamente com o fígado, se decompõe igualmente a todo o corpo. A Bíblia diz, o corpo volta ao pó e a alma volta para Deus. Por isso é importante você entender essa passagem diante de uma outra passagem que está em 2 Coríntios 5, versículo 10. Diz assim, porque importa que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Você crê nisso? Não crê? Honestamente, não faz diferença.
crendo ou não crendo, um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. O desejo de Deus, a ação de Deus, foi vir ao mundo para salvar quem nele crê, para que ele não morra, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe e nos conforte. Em nome de Jesus. Amém.